Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Bom, o vídeo hoje vamos tratar de um assunto muito importante para você ficar aí por dentro, conhecer, aí os detalhes, as nuances, requisitos sobre a aposentadoria por invalidez. É um benefício previdenciário aí que sofreu algumas alterações, desde a reforma da Previdência para cá. Esse benefício acabou tendo algumas modificações, inclusive na nomenclatura. Esse nosso conhecido aposentadoria por invalidez, hoje o termo técnico seria aposentadoria por incapacidade permanente. Mas vamos conhecer os detalhes de como isso funciona atualmente. Bom, qual é o objetivo da aposentadoria por invalidez quando ela foi criada? Criada pela Lei de Benefícios. Ela tem como objetivo assegurar aos seus segurados que ficam permanentemente incapazes de exercer suas atividades laborativas devido a um problema de saúde ou até mesmo um acidente de trabalho. Bom, mas quem tem direito? Quais são os requisitos e as regras? Bom, gente, para ter direito a essa aposentadoria por invalidez, é necessário que o requerente passe por uma perícia médica para provar essa incapacidade. Às vezes as pessoas confundem, e a gente sempre frisa que o que garante a aposentadoria por invalidez, ou até mesmo, vamos falar um pouco do auxílio-doença, que é uma incapacidade que não é permanente, mas é temporária. Então, ambas, o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez, essa incapacidade é que é o ponto fundamental para que o benefício seja concedido. Às vezes a pessoa diz: poxa, o meu médico me deu um laudo dizendo que eu tenho essa doença, está explicando direitinho no laudo e o benefício foi negado. E agora? Bom, gente, voltando aqui à questão da incapacidade, é bom a gente ter o entendimento de que não basta ter a doença. O que aposenta, o que dá o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não é você ter a doença. Tem que ter uma relação dessa doença, tem que comprovar que você tem a doença e que essa doença o está incapacitando para o trabalho. Se estiver incapacitando temporariamente, você vai receber um auxílio-doença com um prazo determinado para uma reavaliação, para ser prorrogado ou você retornar ao trabalho. Se for uma incapacidade considerada permanente, de longa duração, você pode de repente ter concedido a aposentadoria por invalidez. Mas o ponto fundamental que eu quero que você entenda é que não depende apenas de ter a doença para que o benefício seja concedido, seja um ou outro. O importante é que a doença realmente comprove que ela está o incapacitando para o trabalho. Beleza? Então, do ponto de vista da perícia médica, a avaliação é essa. Às vezes você chega no perito, e fala: não, doutor, eu estou doente daqui do joelho, estou doente do tornozelo, estou doente que eu tenho dor de cabeça no final de semana. Isso não adianta você chegar com uma enxurrada de doenças, porque não vai, como se diz, valer muito, não vai ajudar muito. Você tem que falar uma doença e que essa doença, de fato, está impedindo de você trabalhar, está o incapacitando para o trabalho, beleza? Bom, meus amigos, então, além disso, de provar essa incapacidade para o trabalho, para ter direito a essa aposentadoria por invalidez, é necessário que o trabalhador tenha contribuído para a Previdência Social por um determinado período, aquele período mínimo que chamamos de carência. E esse período é um período de 12 meses.
Claro que há algumas exceções, mas a carência para que você passe a ter a qualidade do segurado e assim fazer jus aos benefícios, né, é ter contribuído pelo menos 12 meses para a Previdência, que é o período de carência. Vamos lá então, gente. Após a reforma da Previdência Social, né, aí, que foi realizada através da Emenda Constitucional número 103 de 2019, o benefício passou a ser chamado de aposentadoria por incapacidade permanente. E o governo federal ainda não adaptou a Lei 8.213/91, que é a Lei de Benefícios, que regulamenta essa aposentadoria. Então, sendo assim, a maior parte das pessoas ainda conhece o benefício como aposentadoria por invalidez. Dessa forma, vamos continuar utilizando essa nomenclatura. Mas lembrando que quando você que é profissional, você é advogado, você que vai fazer aí a petição, né, solicitando benefícios, você já tem que se referir dessa forma: a aposentadoria por incapacidade permanente. Senão, se for um juiz muito chato, ele pode aí falar alguma coisa. Não. Mas doutor, a nomenclatura já mudou. Você não está por dentro, né? Então é isso. Mas, popularmente, a gente já conhece como aposentadoria por invalidez. Vamos lá então, meus amigos. Quem tem direito, né, agora fazer tipo os pontos específicos dos requisitos para você ter acesso a essa aposentadoria. Primeiro a gente falou ser segurado do INSS. O que quer dizer ser segurado do INSS? Está contribuindo e está com suas contribuições em dias, né? É preciso ter a qualidade de segurado, está contribuindo para o INSS ou está no período de graça. Bom, o período de graça qual é? Às vezes as pessoas confundem o período de graça com o período de carência. Vamos esclarecer. Período de carência é o período mínimo de contribuições que você tem que ter para ter a qualidade de segurado e fazer jus aos benefícios. E o período de graça? O período de graça é quando você fica desempregado, né? Claro, você ficou desempregado, dificilmente a pessoa vai estar contribuindo para a Previdência, a não ser que ele faça uma inscrição aí como contribuinte facultativo, né, autônomo. Mas geralmente a pessoa fica aquele período recebendo seguro-desemprego, ou até mesmo procurando outro trabalho, e ele fica aquele período desempregado e não está contribuindo para a Previdência. Bom, a partir do momento que essa pessoa fica desempregado, no mês seguinte ele não contribui. Se ele sofreu um acidente, uma doença que o incapacita, ele não tem direito a nada mais do INSS? Não, ele tem. Então, esse é o período de graça. É um período que mesmo você deixando de contribuir para a Previdência por qualquer motivo, né, você ainda continua com a qualidade de segurado, que é também um período de 12 meses, tá? Após encerrar a sua contribuição, tá bom? Então é isso, ser segurado do INSS é ponto fundamental para ter acesso aos benefícios. Terceiro requisito, comprovar a incapacidade, né? Importante, né? Essa incapacidade que está impedindo de você trabalhar, essa incapacidade que vai fazer você ser aprovado no benefício. Então o segurado deve passar por uma perícia médica do INSS que irá avaliar sua condição de saúde e determinar se ele tem ou não a capacidade de continuar trabalhando. Para ser considerado, gente, permanentemente incapacitado, o trabalhador deve apresentar uma condição que o impeça de exercer qualquer atividade laboral que lhe garanta sustento. Lembrando, detalhe, qualquer atividade laboral, tá? Porque se você está incapacitado para um tipo de atividade, mas pode realizar outro, né, isso acontece, você pode ir para o período de reabilitação profissional, que o INSS, muitas das vezes, o coloca você lá. Terceiro requisito, importantíssimo, cumprir a carência, né? A gente falou o número mínimo de contribuições que o segurado deve ter feito para poder ter direito aos benefícios. 3 requisitos super interessantes, tá? E principais. Tá bom, meus amigos? Agora uma pergunta que me foi feita: existe uma lista de doença que dá direito à aposentadoria por invalidez? Não tem, né, gente? Legalmente falando, não tem.
O que a gente pode dizer é que existem algumas doenças que estatisticamente, né, sempre que a pessoa tem essa doença, ela consegue se aposentar por invalidez. Mas não está escrito em lugar nenhum que quem tem doença X pode ir lá que é aposentado por invalidez imediatamente. Não está na lei isso. Tá? Então, não existe, né? Primeiro porque, conforme já foi dito no início do vídeo, não basta ter a doença. Essa doença tem que existir e está incapacitando para o trabalho, tá bom? O que existe também, gente, são doenças que dispensam o período de carência. Aí sim, tem uma lista. Tem uma lista de doenças que dispensa você de só poder se aposentar se tiver as 12 contribuições iniciais, que é o período de carência, tá bom? No próximo vídeo, se não ficar muito longo, a gente pode falar dessa lista de doenças que dispensa o período de carência. Não quer dizer que ela vai aposentar, tá bom? De imediato. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a aposentadoria por invalidez, os principais fatores e requisitos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Estamos juntos.